Olá, meu nome é Daniele e esta noite o nosso grupo vai tratar sobre fisiopatologia, protocolos de tratamento farmacológico, dificuldades de terapia atual, problemáticas de tratamento de patologias endêmicas na região e propostas de desenvolvimento de novos fármacos para a doença em questão do nosso grupo, que se chama malária. Bom, tratando sobre os aspectos desta doença, a malária é uma doença infecciosa que é causada por mosquitos anófilos, especificamente fêmeas. Dentre essas, elas possuem 4 espécies diferentes, que são o Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale e o Plasmodium falciparum. E esse é o único que pode causar doenças graves e complicadas. Agora, tratando sobre a fisiopatologia, a gente tem que entender que vai depender de diversos fatores, como, por exemplo, a interação do parasito e do hospedeiro, ou também da individualidade de cada um deles, né, tratando só do parasito ou só do hospedeiro. Isso a gente observa porque a gente acabou de citar, por exemplo, 4 espécies diferentes do parasita em questão, e a gente também tem que observar a individualidade de cada hospedeiro, como, por exemplo, se a gente fosse tratar das condições socioeconômicas de cada um deles. E se a gente for tratar da fisiopatologia de modo geral, a gente consegue observar alguns casos, né, como, por exemplo, anemia, a acidose metabólica, a trombocitopenia, que seria quando a medula óssea não consegue produzir muitas plaquetas, né? Ela produz uma quantidade insuficiente e isso acaba levando a uma outra fisiopatologia, que seria um distúrbio de coagulação. Além disso, a gente pode observar a icterícia, que seria a coloração amarelada da pele e dos olhos. Além disso, é possível que a gente observe e também é importante que a gente analise o subdesenvolvimento de um país, né? Para a gente acabar concluindo que há uma reflexão direta nos aspectos contribuintes para o resultado da saúde pública de determinados países, como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente observa que há uma centralização de 99% dos casos de malária na região amazônica, tomando como um país inteiro 99% dos casos de uma doença tão significante se concentra em apenas uma região. O tratamento da malária é realizado com medicamentos antimaláricos fornecidos pelo SUS, e o medicamento tem por objetivo impedir o desenvolvimento do parasita causador da doença. E a dosagem é de acordo com a gravidade da doença, a espécie de parasita, a idade e peso do paciente. E a doença é curável se for realizada de forma precoce. Em casos de tratamento tardio com a doença em fase grave, pode acarretar em complicações do tipo danos no fígado, rins, cérebro ou óbito. E os principais medicamentos para o Plasmodium vivax ou Plasmodium ovale é o cloroquina e a primaquina. Já a malária causada por o Plasmodium malariae é o artemether mais lumefantrina. E o tratamento para a malária causada por Plasmodium falciparum, a gente segue o slide. Também vamos falar sobre a posologia. Os medicamentos antimaláricos, eles devem ser administrados de uma única vez durante uma das refeições, e a dose é prescrita de acordo com a idade e o peso do paciente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da malária grave e complicada. O tratamento ele é realizado em hospitais, depois da confirmação pela infecção por Plasmodium falciparum. O tratamento pode ser indicado de várias formas, ou por injeção pela veia de artesum durante 8 dias, com clindamicina durante 7 dias, injeção de artimete durante 5 dias e clindamicina durante 7 dias, injeção de quina e climidacina durante 7 dias e em gestantes
No primeiro período trimestral de criança com menos de 6 meses, o tratamento não consiste em quina e clindamicina. O nosso sistema imunológico ele também depende muito da alimentação correta. Então é recomendado você ingerir alimentos de fácil digestão, como batata, cenoura, arroz, frango, evitar alimentos remosos, salgados, apimentados, abacate, banana, açaí, peixe, ovo, carne suína e de gado. Condutas dificultam a terapia. Um dos pontos críticos no tratamento da malária é a falta de capacitação profissional. Por diagnósticos equivocados, que podem levar ao retardo do início da doença e acabar evoluindo para forma grave. O outro problema é em relação à reação adversa a medicamentos, que consiste em todo o efeito nocivo e indesejável que vai ocorrer no uso de medicamentos. Em terceiro, temos problemas relacionados a medicamentos, PRM, que é toda a ocorrência de problemas farmacoterápicos. São resultados clínicos não satisfatórios no tratamento de doenças. Erro de medicação. Erros que podem ocorrer devido à prescrição errada e o uso errado do medicamento pelo paciente. Muitas das vezes, os pacientes acabam tomando doses a mais do que necessário. Automedicação. Acontece pela influência de alguém com poucos conhecimentos de saúde. Aí a pessoa decide tomar por conta própria, sem acompanhamento profissional, e com isso gera mais problemas para a saúde. O tratamento inadequado é quando alguns médicos acabam prescrevendo medicações erradas para os pacientes. Muitos desses pacientes são pessoas do grupo de riscos, que possuem um sistema imunológico vulnerável, e os medicamentos são muito fortes e acabam afetando e piorando a situação do paciente. Com isso, acaba deixando o paciente vulnerável. É aí que a doença fica mais grave e corre o risco de acontecer uma fatalidade. Bom, eu irei falar um pouco sobre os problemas enfrentados no tratamento. Desde muito tempo, nós temos problemas com esse tratamento de patologias endêmicas e com a malária não é muito diferente, né? Algumas crises sociais acabaram atrapalhando as campanhas contra a malária, fazendo com que a proliferação do vírus aumentasse. Teve uma época em que houve a dispersão de moradores da área rural para poderem aplicar inseticidas, só que isso não ajudou muito no controle. Então, tendo em vista esse problema, vários projetos foram lançados com o ICOME, por exemplo, que era basicamente a distribuição de sal cloroquinado para o uso doméstico. Ele até teve algum resultado positivo em poucas áreas afetadas. E aí, com isso, várias outras ações de controle vieram com o tempo, só que com a descontinuação das ações e do mau planejamento, os casos eles acabaram aumentando a partir do século XXI. Nós trouxemos um gráfico de incidência de 2008, que em Rondônia houve uma média de 80 a 100 mil casos anuais de malária, e comparando isso com a população, foram 70 casos a cada 1.000 habitantes. E a gente sabe que muitas outras doenças são desencadeadas a partir da degradação florestal, né? Então, isso favorece muito no aumento do índice dessas doenças devido a esse impacto ambiental. E recentemente, em 2018, houve um grande aumento no número de casos de malária. E isso acontece porque quando os casos eles acabam cessando um pouco, a vigilância acaba baixando a guarda e aí acabam relaxando no combate ao vírus. Então, infelizmente, tem esses problemas técnico-administrativos, principalmente no sistema público de saúde, que acabam não levando as campanhas para frente e acabam deixando o combate dessas doenças ineficaz. A busca por novos fármacos. A busca por novos fármacos tem como alvo principal os estágios eritrócitos da doença, do plasmódio, e também o interesse em reduzir a transmissão e erradicar a malária inclui combater as formas sexuadas, tornando necessário o desenvolvimento de fármacos contra os gametócitos.
A busca por novos compostos, por novos fármacos, também inclui a ação dupla, com avaliação atividade e esquizonticida sanguínea, in vitro, ou seja, em tubo de ensaio, e bloqueadora da transmissão da doença. A busca por novos fármacos considera os compostos selecionados por abordagens, ou seja, por estudos computacionais de modelagem molecular, tendo como alvo as enzimas do parasita. A busca por novos fármacos também considera o conhecimento popular acerca do uso de infusões de planta medicinal, chamada de Aspidosperma nitidum, e o desenvolvimento de compostos híbridos. Os resultados de estudos médicos maláricos. Os resultados demonstram que as substâncias atarvastatina, itrocanazol e posaconazol e extrato da casca de caule de Aspidosperma nitidum contra o plasmódio foram ativos contra a doença, ou seja, essas substâncias elas se mostraram eficazes contra a doença, no combate à doença. No caso da atorvastatina e do posaconazol e compostos isolados de Aspidosperma nitidum, inibiram ativamente a parasitemia de camundongos infectados com o plasmódio com atividade dupla, ativada contra as formas sexuadas e gametócitos, ou seja, era o que já foi dito antes, que esses medicamentos, que essas substâncias, elas demonstraram a partir de resultados de estudos metodológicos que eficazes contra o combate do parasita. A tafenoquina é indicada para a forma recorrente a doença e elimina o parasita com uma única dose.